Sejam bem-vindos ao nosso canal. E é com muita alegria que iremos iniciar mais esse trimestre da nossa lição de jovens. Você, professor da escola dominical, pode estar adquirindo esse slide, para usar como recurso na sua primeira aula desse trimestre. Basta deixar nos comentários seu e-mail, e estaremos encaminhando para você. Nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo, pois assim poderemos crescer juntos. Na nossa primeira lição teremos como tema: morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Acompanhe comigo o texto principal dessa lição. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. O texto bíblico da nossa lição está registrado em Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 4, que diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Objetivos da nossa lição: compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo. Saber que fomos livres do pecado. Mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. No primeiro tópico da nossa lição teremos como tema a vida nova que receberemos, seguido por 3 subtópicos que são eles: a graça que nos faz mudar de vida, o batismo como imagem pública de nossa decisão interior, e nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vamos lá. Primeiro subtópico: a graça que nos faz mudar de vida. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra àqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus que já está demonstrado, como devemos responder? Menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida arrogantemente marcada pelo pecado? A resposta de Paulo é incisiva: jamais. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade, tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos seus súditos. Segundo subtópico: o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus, assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado. Também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas. Terceiro subtópico: nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas ao Cristo, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Quem não se associar com a cruz de Cristo, jamais experimentará a plenitude do reino. E aí, como está sendo a aula até aqui? Se está gostando, não deixe de curtir e de se inscrever, isso é muito importante, pois assim poderemos trazer mais conteúdo para o nosso aprendizado. Vamos continuar. Segundo tópico da nossa lição: livres do pecado, escravos de Cristo. Seguido por 3 subtópicos que são eles: vivendo como livres e não como escravos do pecado, a queda do jugo da morte. E por último, não temos mais medo.
Primeiro subtópico: vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Para um romano, a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável e a morte física seria seu destino. Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. A libertação do escravo era um renascimento social, ou seja, uma vez liberto, o ex-escravo adquiria um conjunto de direitos que restabeleciam sua dignidade pessoal. Paulo apresenta-lhes a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os salvos. Segundo subtópico: a queda do jugo da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus de Nazaré. Como magistralmente Paulo anuncia em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora, devemos descansar confiadamente no amor do Salvador. Tudo foi pago, toda dívida foi cancelada, a tarefa humanamente impossível de ser realizada foi finalizada no Calvário. Hoje podemos viver como libertos, de cabeças erguidas, não em sinal de petulância ou autoconfiança, mas olhando para os céus com o máximo sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor. Terceiro subtópico: não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais: lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão espiritual. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Essa é a verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos na Roma antiga, os quais ainda deveriam considerar seus antigos senhores patronos, com certos laços e vínculos. Com a salvação alcançamos a ruptura total com as cadeias da morte e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Terceiro e último tópico teremos como tema: já posso viver, pois nasci de novo. Seguido por 3 subtópicos que são eles: discernindo a obra de Cristo por nós, o fim do império do pecado, e uma vida consagrada a Deus. Primeiro subtópico: discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. É impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Quem opta por viver assim, age como se desejasse, mais uma vez, crucificar a Cristo. Devemos viver como mortos para o pecado, mas triunfantemente vivos para o Senhor. Dessa forma, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espere o caráter de Deus revelado no coração de todo aquele que nasceu de novo, bem como as consequências práticas da presença do Espírito Santo. Segundo subtópico: o fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana, por isso, conhecia várias perspectivas do que era um governo tirano em suas várias formas de ação e elaboração do mal. A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, humano ou político, mas poderoso em amor, graça e misericórdia. Se já não somos mais escravos do pecado, é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo do Cristo ressurreto. Quem está assentado no trono de seu coração? Que não seja o pecado nem seu eu inflado, convertido em ídolo do egoísmo. Entronize o Rei da Glória. Terceiro e último subtópico: uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? O apóstolo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Para atrair os jovens,
Muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fazendo isso, outras pessoas também serão alcançadas e abençoadas. Aguardo você no próximo vídeo.